Olá pessoal, eu sou Carlos Franci do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral da USP São Paulo e estou aqui feliz por ajudar, feliz por estar com vocês, por poder compartilhar um pouquinho do que a gente estuda tanto na odontologia e eu vou estar falando com vocês sobre clareamento dental. Então a ideia que a gente tem aqui é de realmente olhar um pouquinho fora da caixinha, entender um pouquinho do que é o clareamento dental e, poxa, oportunidade única da gente ter a Turma do Bem junto com a Colgate trabalhando esse projeto de levar a informação para todos. Então eu gostaria de compartilhar a minha tela com vocês, para vocês terem uma visão aí dos nossos slides. Então, como eu já disse, eu sou lá do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral, e o que nós vamos estar falando hoje é uma das linhas de pesquisa que a gente mais estuda, que é clareamento dental. E essa aqui é uma imagem que muitos dentistas até acham que ela é o mais fiel do que o clareamento dental. Então, nós estamos vendo aqui um operário fazendo a limpeza da estrutura dental com um rolo de pintura. E isso é, na verdade, facetagem. O que é o tratamento de clareamento? Então, é importante a gente fixar este conceito para o nosso paciente. Clarear o dente não é pintar a cor que a gente deseja. Muitos pacientes chegam no consultório e falam: você fez o clareamento do meu amigo, ficou fantástico, eu quero que você faça aquela técnica de clareamento, como se você fosse dono do resultado final. É importantíssimo que o nosso paciente saiba que nós estamos vendendo para ele o quê? Um procedimento, não um resultado final, ok? Então, não é pintar a cor que deseja, mas sim fazer uma microlimpeza da estrutura do dente com peróxido. Então, a gente considera como um jato de bicarbonato uma macrolimpeza, uma pedra-pomes, taça de borracha e água, uma macrolimpeza, uma microlimpeza, a emulsificação de pigmentos que podem estar incrustados na estrutura do dente, utilizando para isso um peróxido. Legal. Então, a visão correta é, na verdade, essa: pegar um esfregão com um emulsificante, o peróxido, esfregar a superfície, colocar em íntimo contato essa superfície com o peróxido para o quê? Lixiviar os pigmentos incrustados e mudar aí a estrutura das proteínas do esmalte da dentina. Então, essa é a ideia correta. Se você passa isso para o seu paciente, por exemplo, eu gosto sempre na minha sala de atendimento, ela é, sei lá, um azul bem clarinho, eu falo assim: olha, por mais que eu limpe aqui, que eu faça água, sabão e uma buchinha aqui, eu não consigo deixar branco. Por quê? Porque a estrutura do látex aqui é azul, bem suave, clarinho. Então, isso é importante passar para o paciente. Se a gente tem um esmalte mais translúcido, nós vamos ter o quê? Poxa, o efeito mais amarelado da dentina. Isso não é o clareamento que vai mudar. Então, é importante, quando a gente fala em clareamento, sempre no Franci Instituto, na nossa clínica privada, nós falamos também de lentes de contato, de facetagem com uso de resina composta ou cerâmicas, que o paciente tem que ter uma ideia que o clareamento tem uma ação de microlimpeza e que, se ele quiser deixar, por exemplo, branco ou total radiante, aí sim, você vai ter que lançar mão, por exemplo, de um processo de facetagem. Legal. Então é importante a gente, sempre quando fala de clareamento, fala dessa publicação, e como qualquer professor universitário, é importante compartilhar com vocês aí os pontos-chave da literatura. Olha só, esse foi o clareamento com moldeira, foi idealizado lá com o Rio de Reimann em 1989, a primeira publicação. E qual que é a ideia que é a base de todo o clareamento hoje feito nas nossas clínicas? Uma dose homeopática por um período longo, então já se utilizava peróxidos para clareamento, mas esses caras, eles desenvolveram uma técnica muito inovadora.
onde se utiliza um precursor de peróxido de hidrogênio, que é o peróxido-carbamida. Guardem bem isso. Peróxido de carbamida, que a gente usa tanto para clareamento caseiro, usar o Night Guard Vital Bleach, ou seja, usar durante o sono o peróxido de carbamida, 10, 16%. Olha só que interessante. Ele é um precursor de peróxido de hidrogênio. Ah, professor, então eu posso utilizar o peróxido de hidrogênio diretamente? Pode, mas por períodos mais curtos, ok? E dose homeopática. Já se utilizava peróxido de hidrogênio no passado, antes dessa publicação, mas usar uma dose homeopática, baixa concentração, por um período longo de tempo. Mas espera aí, se vai utilizar um período longo de tempo, a gente precisa o quê? Usar a terceiro ponto de inovação dessa publicação, moldeira. A moldeira mantém o gel em contato com o dente, diminuindo a diluição pela saliva por um longo período. Então é importante, olha só, esse tripé de inovação em 1989. Uso de moldeira, uso de peróxido de carbamida e, por último, tempo longo de clareamento. Por quê? Porque o esmalte é uma membrana semipermeável e a gente quer clarear o quê? O esmalte e a dentina. Então, se a gente quer clarear a dentina também, é sensato, né? Deixar o gel clareador com um longo período de tempo sobre o esmalte para que ele consiga permear o esmalte. Então, basicamente, o que nós temos aí na técnica chamada de caseira ou, mais academicamente falando, de autoaplicação? Nós temos a moldeira, onde nós colocamos o gel clareador dentro da moldeira dessa forma contínua ou como se fossem pequenos grãos de arroz em cada dente. Colocamos a moldeira em posição, ensinamos o paciente a colocar a moldeira em posição. Esse peróxido de hidrogênio proveniente de peróxido de carbamida ou diretamente do peróxido de hidrogênio vai atravessar a estrutura do esmalte, chegando no limite anelodentinário, que tem o quê? Uma coleção proteica, rico em proteínas. Guardem isso. Proteína é importante para clareamento. E chegando lá na dentina, a dentina, nós vamos ter, tanto no esmalte quanto na dentina, a quebra de moléculas mais complexas, nós estamos vendo em ocre aqui, em moléculas mais simples, moléculas de pigmento complexas, moléculas mais simples, lixiviáveis, laváveis. Esse é o processo de clareamento. Então, entendendo diferenças que a gente tem aí do peróxido de hidrogênio com o peróxido de carbamida, primeiro, quem é o produto ativo em si? É o peróxido de hidrogênio, que é vulgarmente chamado de o quê? Água oxigenada. Então, essa é a molécula que, quando ela entra em contato com saliva, dente, ela se cliva formando os radicais livres que nós já vamos falar. Os precursores de peróxido de hidrogênio, quem são? Como nós já vimos, peróxido de carbamida e qual o outro? O outro é o perborato de sódio, muito utilizado para clareamento de dentes não vitais, ou seja, dentes que foram tratados endodonticamente. Mas todos eles vão dar origem ao quê? Olha lá, peróxido de hidrogênio. Então, é interessante que o peróxido de hidrogênio ele pode formar radicais livres com alto poder de clareação, que são os três primeiros, mas mais poder de clareação, o peridroxil e o hidroxil, ou radicais livres fracos, o oxigênio reativo, ou ânion de peridroxila, que são moléculas com menor poder de oxidação. Então, basicamente, é uma reação de oxirredução na superfície do dente ou no interior da estrutura do dente, tanto no esmalte quanto na dentina, quebrando moléculas de pigmento. E é importante que a gente entenda o papel do pH nessa história do clareamento. Lembrando, o pH neutro é 7, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é alcalino. E utilizando essa publicação aqui da nossa irmã Unesp São José dos Campos, do grande Carlos Torres, da Alessandra Borges, essa publicação eles mostram lá, olha só, em pH neutro ou alcalinizado, nós temos maior poder de clareação.
com pigmentação por vinho, por pigmentação por tabaco. Resumindo, nós temos um aumento significativo dos resultados de clareamento a partir do pH 6, com uma máxima eficiência alcançada com pH 9. Ou seja, é importante sempre que vai fazer clareamento, fazer uma profilaxia prévia. Para quê? Para remover a placa bacteriana que derruba o pH, deixando o pH ácido da boca. Que mais? Removendo a placa bacteriana, tiramos o quê? A interferência física da placa bacteriana, permitindo o íntimo contato do peróxido de hidrogênio, ou seja, os seus radicais livres, com os pigmentos incrustados na estrutura dental. Então, agora entendemos. Como que eu faço para ter mais hidroxil peridroxil? Porque eu posso ter o mesmo produto clareador e ter resultados diferentes. Então, sempre faça a profilaxia, remova a placa bacteriana, faça o melhor controle de pH. Segundo, procure produtos que tenham controle de pH durante a sua ação. Vamos entender, peroxicarbamida, o que ele é? É um adduto de peróxido de hidrogênio, ou seja, uma união do peróxido de hidrogênio com a ureia, também chamada de carbamida. E quando em contato com o dente, há a dissociação da ureia, que é esta molécula mais complexa que a gente vê inicialmente. E qual que é a função dessa molécula? Controle de pH. Olha que legal! Então quer dizer que o próprio peroxicarbamida, ele dá origem a peróxido de hidrogênio, que é o clareador em si, e peróxido de ureia, que vai fazer o controle de pH. Por isso que esse é um produto de tanto sucesso. E não estou falando desse produto, desse fabricante ou daquele fabricante, peroxicarbamida em geral. Outra coisa importante, qual é a diferença do peróxido de hidrogênio para o peróxido de ureia? Ou melhor, peróxido de carbamida. O peróxido de hidrogênio ele vai dar origem, obviamente, parece até conversa de abestado, né? 10% peróxido de hidrogênio dá 10% peróxido de hidrogênio. E 10% de peroxicarbamida dá origem a somente 3,35% peróxido de hidrogênio. O restante é neutralizador de pH, o peróxido de ureia. Legal, né? Então é importante vocês frisarem essa diferença. Quero uma ação muito mais rápida. O que eu uso? Peróxido de hidrogênio. Paciente que não tem paciência para dormir com a moldeira, usa peróxido de hidrogênio acordado. Quanto? Peróxido de hidrogênio 10%, meia hora. E o peróxido de carbamida acordado? Pode ser de 1 a 2 horas. Ou usa durante o sono. Legal. E lembrando, perborato de sódio, que é para clareamento de dentes não vitais, que é aquele curativo que a gente recomenda só 24 horas, não 2 a 5 dias, como algumas bulas mostram. O que é o tetraborato de sódio? Tetraborato de sódio vai dar, o quê? É um controle de pH também. Ou seja, é muito legal quando você quer uma ação lenta, liberação lenta de peróxido de hidrogênio, usa-se um precursor. Para dentes não vitais, perborato de sódio; para dentes vitais, peroxicarbamida. Peroxicarbamida também para dentes não vitais. Vamos entender as teorias mais prováveis de clareação. Isso é muito interessante. Lembrando sempre que nós queremos clarear esmalte e dentina, e o esmalte funciona como uma membrana semipermeável, pessoal. Então, quer clarear a dentina também? Tempo ao tempo. Precisamos o quê? Ter um tempo de contato maior do que 40, 50 minutos, por exemplo, que a gente usa em clareação em consultório. Então, essa é a teoria dos cromóforos, muito bem estudada, explorada aí por anos e anos do estudo de clareamento, onde moléculas mais complexas de pigmento, sejam exógenos ou endógenos da estrutura dental, vão ser clivadas com peróxido de hidrogênio em moléculas mais simples, até chegando o quê? A estruturas saturadas, estruturas que são hidrofílicas, que são facilmente lixiviáveis da estrutura dental. Isso é o que a gente chama de ponto de saturação. Por exemplo, clinicamente falando, é quando
o paciente usa uma semana do gel, chega no seu consultório, você verifica a cor, olha, não mudou nada. Deixa mais uma semana, depois de mais uma semana o paciente volta, nossa, tá a mesma cor, pode parar, chegou no ponto de saturação. Vai fazer mal para o dente? Não, não vai fazer mal para o dente. Mas, graças a Deus, a ciência evolui e a gente tem novas luzes do clareamento dental. Em 2012, 8 anos atrás, o Aymar, esse pesquisador, ele mostrou para a gente que o peróxido de hidrogênio clareia oxidando estruturas orgânicas. Até aí a gente já sabia. Mancha por amálgama, pigmentação por íons prata, não clareia. Por quê? Porque é metálico, é íon metálico. Isso é importante, não há alterações de conteúdo orgânico e inorgânico do esmalte com as oxidações, que a gente sempre se preocupa com oxidações no organismo, lembra? Radicais livres, tratamentos detox, alimentação detox, suco de cenoura, couve e, sei lá, abacaxi, detox, né? Tudo a gente usa detox e a gente põe radical livre do clareador na boca, né? Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Olha lá, dentes desproteinizados não foram oxidados. Vamos lembrar, 2% da constituição do esmalte é proteína, é isso mesmo. Ali a estrutura da hidroxiapatita, ela é cercada por estrutura proteica. Então, dentes desproteinizados não ficaram mais claros com o clareamento. Então, o Aymar chamou a atenção da gente que não necessariamente existem uma quantidade, não existe uma concentração muito alta de cromóforos orgânicos no esmalte. É assim, quantidades detectáveis. Então, é importantíssimo. Há uma ação clareadora em proteínas, isso há 8 anos atrás. E que foi mostrado aí por outros pesquisadores mais recentes. Olha, por exemplo, o Guo, lá de Wuhan, onde surgiu o vírus do Covid-19, poxa, também surge com coisas boas, muita pesquisa e clareamento, e eles viram que, poxa, há uma alteração da estrutura alotrópica da proteína, quebrando o anel aromático, aumentando a reflexão de luz, ou seja, aminoácidos dão fluorescência para a hidroxiapatita e o peróxido de hidrogênio clareia oxidando o anel benzênico dos aminoácidos. Ou seja, há uma ação clareadora não só pela teoria dos cromóforos, quebra de pigmentos que estão na estrutura, por exemplo, pigmentos do café, do shoyu, da nicotina, mas também há uma alteração dos aminoácidos com a exposição a clareador. Por isso que a gente pega jovens com 16, 17 anos que fazem clareamento e nunca gostaram de café, não comem comida japonesa, por exemplo, e, nossa, clareia bastante. Por quê? Que existe sim uma alteração na estrutura. Olha só, outro estudo do mesmo grupo, mostrando que não há uma desmineralização significativa na dentina e dentina desproteinizada não clareou. Então, a mesma coisa que se observou para a hidroxiapatita, agora se observa especificamente na estrutura dentinária. Legal. E olha só, peguei esse desenho aqui do Leandro Hilbert, lá da Universidade de Brasília, publicado no livro do Fabiano Marçom com o Reis. E a gente tem aí, olha só, importante, quando a gente começa o clareamento, olhando o desenho do Rodrigo Reis, desculpa, a gente vê o desenho da esquerda, quando vai começar o clareamento, a gente vê lá a estrutura dentinária, os lobos dentinários e um esmalte um tanto pigmentado. E no meio do tratamento de clareação, o que a gente observa? Um efeito clareador mais forte, que depois que a gente para de utilizar o clareador, seja em consultório ou caseiro, passado 1, 2 semanas, a gente tem o quê? Uma volta, pouquinho. A gente vê que a estrutura está realmente mais clara, que é o desenho da direita, mas existe uma perda pequena do efeito clareador. Por que isso acontece? Então, a gente foi atrás dos estudos da Lee,
de 2010, onde a gente observa no estudo deles que, nossa, existem dois fenômenos acontecendo durante o tratamento de clareamento. Então, não achem que, poxa, o clareamento estava tão bom e piorou muito rápido, e o paciente fala assim, eu acho que foi o café que eu tomei, o vinho tinto que eu tomei. Não, é normal, isso é normal. Por quê? Primeiro, olha lá, o Lee mostrando para a gente que houve uma alteração de ΔL, ou seja, maior reflexão de luz, só com secagem. Então, se a gente secar o dente, fica mais claro. Eu brinco com os nossos alunos de graduação, quando a gente dá aula de sexta-feira à noite, fala assim, pessoal, querem fazer um clareamento sem gel clareador? Um rolete de algodão de cada lado da arcada superior e 2 horinhas de aula comigo. Pronto. Acabou a aula, vocês estão com o dente clarinho, corre para a balada, enche o carão, e aí, depois, passado umas 2 horas lá na balada, aí vai hidratar de novo, o dente volta à cor normal, mas já está borracho, já não vai lembrar mais nada, né? Mas é importante que a gente ressalte essa questão do clareamento só por desidratação. Isso é o que a gente tem, a Deise Amaral, do Rio de Janeiro, chama de efeito Cinderela, ou seja, o falso clareamento. E também temos uma desmineralização da subsuperfície do esmalte. Isso é crítico, professor? Vai desmoronar o esmalte? Não. Lembra, mancha branca. O que é mancha branca? É uma desmineralização mais pesada da subsuperfície. Por isso, fica opaco o esmalte. É a mesma coisa que acontece com o clareamento, só que num montante de desmineralização muito menor. Então, há um maior clareamento durante o processo por desidratação e opacificação do esmalte. Prova dessa pequena desmineralização reversível, isso é importante, reversível do processo de clareamento. Clareamento caseiro, peroxicarbamida 10%. O que a gente observa no trabalho da Tanaka em 2010? Que quando a gente tem uma semana usando o clareador, que é a figura D, a gente vê o quê? Uma diminuição da densidade mineral reversível. E com o clareamento de consultório, também o clareado 2 horas depois, olha lá, na letra B, há uma desmineralização reversível, daí esse efeito mais opaco da subsuperfície. Tá? E esse estudo lá do grupo de Yuan, de novo, mostrando a pergunta clássica, quem que influencia mais o resultado de clareação? Quem influencia mais? O esmalte, não é a dentina, mas a dentina tem sua influência sim. Então, por isso que clareamento consultório tem sido mostrado na literatura que funciona bem, desde que você respeite os 40, 50 minutos de contato, mas ele vai dar uma longevidade menor. Por quê? Porque praticamente clareia muito pouco a dentina, só basicamente o esmalte. Então, olha só que interessante, isso aqui é a prova que o esmalte tem uma influência muito maior. E olha que interessante também nesse outro gráfico, o que aconteceu com a translucidez do esmalte? Ela desmoronou com o efeito clareador. Ou seja, por que a translucidez do esmalte caiu? Porque nós já vimos o estudo da Tanaka que existe uma diminuição da densidade mineral da superfície do esmalte reversível. Resumindo, vocês agora, com esse momento da aula, já estão cientes o que é o peróxido de hidrogênio, que ele é o clareador em si, que o pH é importantíssimo, sempre façam a profilaxia, que existe sim a influência do cirurgião dentista no pH, desde que faça a profilaxia, e que o processo de clareação, ele depende sim da remoção, lixiviação de pigmentos que estão na estrutura do esmalte da dentina e também da alteração estrutural das proteínas do esmalte da dentina, aumentando a reflexão de luz. E que aquele efeito que parece mais clareado, depois perde logo 1, 2 semanas depois,
devido a alterações estruturais reversíveis do esmalte da dentina. E é importante a gente entender a interação do gel clareador com o esmalte. Como que ele se difunde no esmalte? Se difunde, o esmalte é impermeável? Não, o esmalte é permeável. Existe uma permeação através da estrutura por canais de difusão. E esses canais de difusão, eles têm um diâmetro mais fechadinho nos caninos, por isso que os caninos têm o quê? Uma clareação mais lenta. Mas por que o canino demora mais? Já escutei tanta afirmação aí, até de professores, pela quantidade de dentina, do esmalte, do canino. Não, porque o canino demora mais para erupcionar. Lembra? Lâmina dura, formando incisivos, caninos, pré-molares e molares. Mas qual é a ordem de erupção? Incisivos, primeiro molar. Depois, pré-molares e caninos vão demorar mais para erupcionar, mas eles erupcionam quase que juntos. Os caninos demoram muito dentro da estrutura óssea, maturando. Então, os canais de difusão, as porosidades do esmalte por onde permeia os radicais livres, são mais fechadinhos, diâmetro menor, por isso que demora mais. E a gente tem toda essa evidência na literatura aí do Moreno, 1973, 75, já mostrando a outra estrutura do esmalte. E nós confirmamos também, através da tese do Alexander Nishida, foi meu orientado de iniciação científica, mestrado e doutorado, e hoje é um dos grandes professores aí no assunto clareamento, e na sua tese de mestrado a gente mostrou quanto que o gel clareador ele vai limpando a estrutura, aumentando a velocidade de ação do gel clareador para cada aplicação. Então, quando a gente já chega numa segunda aplicação, uma terceira aplicação, é muito mais rápida a ação do clareador. Aqui nós estamos vendo, então, uma super magnificação 100 mil vezes feita pelo Maurício Neves Gomes, que é outro ex-aluno nosso de pós-graduação, hoje pesquisador do ICESP, onde a gente vê, entre os cristais de hidroxiapatita, a gente vê várias porosidades. Isso são os canais de difusão, que nos caninos são mais estreitinhos. Então, importantíssimo, vamos entender muito clareamento. Quero que a turma do bem faça o melhor clareamento aí para os seus pacientes, que a gente consiga, com pouco esforço, muito resultado. E quais são os fatores que influenciam? A concentração, obviamente. Quanto maior a concentração, peroxicarbamida 10%, 16%, 22%, quem age mais rápido? Com certeza, maior concentração. E a natureza do peróxido? Você já sabe. Peróxido de hidrogênio 10%, comparado com peroxicarbamida 10%, peroxicarbamida 10% tem só 1/3 da concentração de peróxido de hidrogênio, em torno de 3,35%, como já mostrei para vocês. Tempo de contato. Quanto maior o tempo de contato, mais clareamento nós vamos ter. Por outro lado, esse é um ponto importante, sensibilidade. Pessoal, agora eu vou parar um pouquinho, vou falar de sensibilidade. Por quê? Porque é o principal fator que faz o nosso paciente desistir do clareamento dental, especialmente quando ele compra aí produtos de farmácia, compra no exterior, que hoje no Brasil é muito restritivo a legislação da Anvisa, graças a Deus, que a gente tem uma Anvisa bastante eficiente aí no sentido de barrar produtos de clareamento em farmácia. Então, a sensibilidade ao clareamento. Por que o dente dói? O dente dói porque, lembra a teoria de Branson, movimentação de fluido tubular. O clareador, o que ele faz? Ele limpa a estrutura. Se ele limpa a estrutura, ele limpa o túbulo dentinário. Se você tem uma lesão cervical não cariosa, está lá obliterado os túbulos dentinários, não está doendo. Beleza. Você mete o clareador faz o quê? Uma microlimpeza da estrutura dental. Arranca todas as sujicidades que estão dentro dos túbulos dentinários expostos, gerando o quê? Dor. Mas, olha que interessante, em 2010, esse pesquisador lá da Universidade de New Jersey, o Kenneth Markowitz, por sinal, lá do lado do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Colgate, em New Jersey. E a gente teve aí o quê?
essa publicação do Kenneth Markowitz na Medical Hypothesis, que o peróxido de hidrogênio, ele por si só pode agir sobre a terminação nervosa mielínica, que está lá enovelada no prolongamento do odontoblasto, na porção mais profunda da dentina, junto à polpa dental, gerando um impulso elétrico que vai refletir como dor. Então, peraí, pessoal. Se a gente tem a dor ao clareamento por dois mecanismos diferentes, se essa teoria do Kenneth Markowitz está correta, o que a gente tem que lançar a mão? De ter, por exemplo, nitrato de potássio associado com gel clareador. Ou, melhor ainda, utilizem, por exemplo, o creme dental com pró-alívio dessensibilize. Por quê? Porque ele vai ter um cloreto de potássio associado, fora a ação da arginina. Arginina obliterando o túbulo dentinário e cloreto de potássio agindo aí para diminuir a sensibilidade. Excelente associar o pró-alívio ao clareamento. Então, sempre que vocês forem fazer clareamento dental, utilize o pró-alívio associado. Recomendo o paciente já começar a utilizar o pró-alívio pelo menos uma semana antes do processo de clareação. Então, olha só, esse estudo do professor Alessandro Loguesso e da Alessandra Reis, que foram egressos do nosso pós-graduação e que hoje são os pesquisadores mais respeitados do Brasil, internacionalmente, eles são influencers dentro da pesquisa odontológica mundial. E eles mostraram que não reduz a prevalência da sensibilidade dental, mas sim reduz a intensidade. Então, não existe clareamento sem risco de sensibilidade. Não existe risco zero. Sempre vai ter um risco. Agora, se o paciente vai ter ou não sensibilidade, são outros 500. E a aplicação prévia de nitrato de potássio, ela não interfere com o resultado de clareação. Então, olha, nenhum produto tem, o que o Bassa mostra para a gente em 2015, nenhum produto tem sensibilidade zero. E o que a gente lança a mão aí de recursos? Olha que legal esse estudo, utilizando peróxido de carbamida 10%. Eles fizeram o seguinte, 16 dias, usando 8 horas durante o sono. Nós estamos pegando aquele paciente difícil, aquele paciente que tem muita sensibilidade, e mesmo você usando a baixa concentração, a gente já sabe que baixa concentração é a melhor recurso para ter menos sensibilidade, mas vai ser mais devagar o processo. Então, toda vez que você tem um paciente, pergunta para ele, você tem sensibilidade? Já fez clareamento? Já. Teve sensibilidade? Tive. Usa peróxido de carbamida 10%. Paciente, já fez clareamento? Nunca fiz. Começa com peróxido de carbamida 10%, não concentrações maiores para fazer. E a recomendação, evite do começo já do processo de clareação, pedir para o paciente dormir com a moldeira. De preferência, usa por tempo mais curto, acordado 1 hora. Olha só, usando por 8 horas, ou a segunda coluna da direita para a esquerda, utilizando por 1 hora. Depois de 16 dias, nós tínhamos 100% dos pacientes satisfeitos que estavam dormindo com a moldeira, ou seja, o uso de 8 horas. Agora, notem que depois, passado aqui, mais 2 dias, poxa, os pacientes que estavam utilizando só 1 hora ficaram bastante satisfeitos, chegando a quase 93,5% de satisfação. Então, muito importante. Resumindo esse estudo, o que a gente tem desse estudo? Que a gente consegue a mesma satisfação utilizando, por exemplo, 18 dias peróxido de carbamida 10%, utilizando só 1 hora. E diminuiu drasticamente o risco de sensibilidade. Notem a coluna última da direita, 8 horas de uso. Então, a gente teve ali como sem sensibilidade só 20% dos pacientes. E usando 1 hora só durante o dia, nós tivemos 86,6% dos pacientes não tendo sensibilidade. E quem teve sensibilidade, 13%.
teve sensibilidade muito baixa. Então, 8 horas de uso, aumenta a velocidade, aumenta a satisfação, aumenta o risco de sensibilidade. Importante isso. E se a gente utilizar com 1 hora só, a velocidade vai ser mais lenta, mas só precisou 2 dias a mais para atingir a satisfação. E o risco de sensibilidade despencou. Despencou. Isso é importante. Despencou. Então, falamos já de pH e a viscosidade. A viscosidade é outro item muito importante aí no gel. Olha só esse estudo fantástico, utilizando aí, avaliando. Primeiro, a eficácia do clareamento dental. Poxa, a eficácia, mais viscoso, menos viscoso, é interessante. É a mesma, praticamente. Todos os produtos tiveram a mesma eficácia, mais fluidos ou mais viscosos. Mas, agora, olha só. E a penetração na câmara pulpar? Foi muito maior a penetração na câmara pulpar quando o gel era menos viscoso. Então, o mais viscoso não é só porque ele vai ficar grudadinho ali dentro da moldeira, não vai ser tão fácil lavado pela própria saliva, mas sim, a penetração na câmara pulpar vai ser menor. Então, o risco de sensibilidade, quando o gel é mais viscoso, é menor. Ou seja, procure géis que tenham maior viscosidade. Calor, luz. Sabemos que o calor aumenta a agitação molecular, isso é interessante, porque facilita a penetração do produto clareador na estrutura dental. E a luz? Luz, zero de influência, N revisões sistemáticas, N estudos, mostrando que a luz não é o efeito significativo para a clareação, especialmente em consultório. Então, para a autoaplicação, qual que nós podemos utilizar? 10, 16 e 22% peróxido de carbamida. E para caseiro, também com peróxido de hidrogênio, 4 a 10% peróxido de hidrogênio. Isso é importante. 10 e 16% peróxido de carbamida pode utilizar durante a noite. Só esses 2 produtos dos 5 que estão aqui na tela. 10 e 16% pode utilizar durante o sono. 22% peróxido de carbamida no máximo 1 hora a 1h30 de utilização por dia. E peróxido de hidrogênio 4% pode utilizar 1 hora por dia. 10%, no máximo meia hora por dia, não passando disso, senão o risco de sensibilidade é muito alto. Então, em resumo, peróxido de carbamida, 10% desse estudo aí, dessa meta-análise, essa revisão sistemática de meta-análise do grupo lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa, provando que o mais seguro de todos, peróxido de carbamida, a 10%. Olha que interessante a comparação de peróxido de hidrogênio, 4% e 10%. Vocês acham que o 4 foi inferior? Olha só a efetividade em relação à sensibilidade. Olha lá. Em 2 semanas de uso, peróxido de hidrogênio na moldeira, 4%, ou seja, baixíssima concentração, menor risco de sensibilidade. Olha lá, clareou menos do que o peróxido de hidrogênio a 10%. Era o que a gente esperava. Agora, olha só, de passado um mês do clareamento, né, do início do clareamento, um mês, deu na mesma, pessoal. Ou seja, pode usar 4%. E a única coisa é que vai demorar mais para ver resultado. Mas o resultado final é o mesmo. Boa notícia, excelente notícia. Por quê? Porque dá para fazer clareação de pacientes com alto risco de sensibilidade, tendo mínimo risco. Tá? Então, peróxido de hidrogênio 4 ou 10%, maior concentração, mais rápido. Mesmo clareamento, resultado final, menor sensibilidade para 4%. E na clínica, 6 a 40% peróxido de hidrogênio. Mas qual que é o mais comum? 35% peróxido de hidrogênio. E a luz? Isso desde, olha lá, 2010,
a gente já estudava, já discutia esse assunto. A gente publicou aí há 11 anos atrás, usando o produto da SDI, o Paula Office, e a gente teve aí o que resultado? O Bright Smile, que está à esquerda desse segundo gráfico, e o Paula Office, com luz ou sem luz, à direita. Resultado final, o que é mais importante nesses gráficos? É a última coluna de cada grupo de colunas, que depois de 7 dias, nós temos a mesma clareação, com ou sem luz. Resumindo, para que gastar dinheiro com aparelho de luz? Pessoal, não vai. Eu faço marketing. Pessoal, enganação, você está enganando o paciente, você sabe disso. Não faça marketing mentiroso. E se o paciente depois ele está lendo lá, Folha de São Paulo, o UOL, sei lá, o Globo, e vê lá um profissional falando, olha, não precisa de luz para clareação, e você acabou de fazer um clareamento com luz no consultório, que na sua cabeça era marketing, e aí o paciente volta na sua clínica e fala assim, você sabia disso? Se você falar que sabia, você perdeu o paciente. Por quê? Porque você usou a luz mesmo sem necessidade. Se você falar que não sabia, perdeu o paciente também. Por quê? Porque mostra que você está desatualizado. Então não passa essa situação. Aí quando o paciente liga para a nossa clínica, pergunta assim, faz clareamento a laser? Fazemos sim. Traz o paciente dentro da clínica, dá aí um artigo esse aqui foi comentários aí na nossa publicação, a gente dá esse artigo que está em português, publicado em 2007 pelo Fabiano Marçom e Guilherme Sense, lá de Maringá, e compararam várias fontes de luz para clareação, e qual é a conclusão deles? O que eles faziam? Metade da boca com luz, ou mesmo gel, em toda a arcada, superior, inferior, metade da boca com luz, metade da boca sem luz, sem exposição à luz. Qual é o resultado final? Mesma clareação. E recentemente, vocês têm escutado um pouquinho da MMOtics falando da luz violeta para clareação? Isso. É uma luz que o fabricante fala assim que ela sozinha já clareia. É verdade? É, mas não estabiliza o clareamento. E a gente tem vários estudos, esse é da linha lá do professor André Brizo, professor chefe do departamento de dentística da Unesp Araçatuba, e a Galinari, a Marjorie, que tem trabalhado com o professor André Brizo, com o professor Carlos Alberto Souza Costa, da Unesp Araraquara, tem mostrado que associando a luz violeta com gel de baixa concentração, tem-se um resultado muito bom. Mas, pessoal, não compre ainda a luz. Deixe os universitários estudarem um pouco mais. A Vanessa Carvalho, o professor Marcelo Giannini da Unicamp, Piracicaba, também estão estudando. E aguarde os universitários confirmarem aí bons resultados, um protocolo seguro para fazer clareação. Falando um pouquinho aí de pigmentação. Poxa, pigmentação por café. Ela é crítica durante o processo de clareação, ou seja, precisamos de dieta branca para fazer clareação, ou seja, tem que banir o paciente de tomar café, de se expor a pigmentos durante o processo de clareamento, seja consultório, seja caseiro. Olha só que interessante esse trabalho também do grupo da Estadual de Ponta Grossa. Consumo de café durante o clareamento e caseiro não afetou a eficiência do clareador. Resumindo, o nosso paciente que é viciado em café pode continuar tomando seu cafezinho, que não vai fazer diferença. Essa revisão de dieta branca do Bruce Mattes, que era editor da Operative Dentist, olha assim, em 2015 mostrando que nem chá preto, nem vinho tinto tem alguma influência aí na clareação. Recentemente, em 2019, o mesmo grupo lá de Ponta Grossa, Alessandro Loguercio e Alessandra Reis,
mostrando que o consumo de Coca-Cola durante o processo de clareação não afetou o resultado final, mas sim aumentou o risco de sensibilidade. Isso é importante, porque o refrigerante tem pH ácido na casa de 2,8, então fez um ataque ácido e usou peróxido de hidrogênio na estrutura dental. Poxa, olha só, aumentou o risco de sensibilidade em clareamentos em consultório. E o poder carcinogênico, isso é importantíssimo. O paciente pergunta direto para a gente, né? Clareamento dá câncer? E essa revisão sistemática aqui provando que não. O branqueamento em consultório com peróxido de hidrogênio a 35%, ou seja, o mais forte de todos aí, um dos mais fortes, tem 40% também da Ultradente, por exemplo, não induziu danos ao DNA das gengivas e dos tecidos lipídicos durante o período de clareamento. Embora tenha sido observado clareamento eficaz, a maioria dos participantes apresentou sensibilidade. Então, o maior efeito colateral que nós temos em clareamento dental é sensibilidade. Então, geralmente as células em seu ambiente natural, em vivo, são muito mais capazes de resistir ao efeito genotóxico dos radicais livres do que as células em cultura. Por que isso? Porque tem saliva, pessoal. Saliva é solução tampão. Por isso que estudos em vivo permitem avaliar os efeitos dos materiais dentários em seu ambiente natural. Esta é a principal razão pela qual os estudos clínicos estão no topo da pirâmide hierárquica do que é importante. E os produtos clareadores de farmácia fazem diferença? Fazem diferença. Mas olha só, quase todos os dentifrícios para clareamento dentário demonstraram ter sim um efeito na redução da pigmentação extrínseca. Sim, eles têm uma influência, mas o que é o ideal? Sim, é você fazer o clareamento, recomendar o clareamento para os nossos pacientes sob a nossa orientação. Aí sim nós temos um clareamento bem eficiente e o paciente manter com um produto, um gel de escovação dentária com poder de clareação. Tá? Então, isso é muito importante. Houve clareamento com produtos de farmácia? Até houve, mas nem se compara quando se faz o clareamento em consultório. Isso aqui é interessante, um estudo da Evelise, lá da Federal de Curitiba, mostrando que a pigmentação com cigarro ela é muito intensa, mas que o clareamento com peróxido de hidrogênio a 6% foi eficaz em remover essa pigmentação. E que só a escovação dá para manter o clareamento após pigmentação com cigarro. Então, olha só, o paciente fez o clareamento, fez a pigmentação com o cigarro e a escovação remove quase que toda a pigmentação por cigarro. Agora, com o café, a pigmentação com o café penetra muito mais na estrutura dental. Então, com o café, tem que sim fazer novas aplicações de peróxido de hidrogênio ou carbamida pelo cirurgião dentista. Então, pigmentação por cigarro, dá para remover com escovação. Pigmentação por café, não tem como. Mas, associando clareamento em consultório, vai remover muito mais rápido a pigmentação com o café. Então, isso é muito importante. Esse aqui é só corroborando outro estudo lá do grupo de Ponta Grossa, também há pigmentação intrínseca e extrínseca com a nicotina. Ou seja, há uma pigmentação dentro da estrutura, sim, do esmalte. A profilaxia dentária e o clareamento em consultório com peróxido de hidrogênio a 35% são eficazes, mas o clareamento é mais eficiente. E por último aqui, ó, dentro desse assunto, 30 meses de acompanhamento
do clareamento, foi feito o clareamento, peroxicarbamida 10%. Depois, em fumantes, houve uma pigmentação mais rápida, sim. Não é só por manchas extrínsecas, mas pois mesmo após a profilaxia dentária, os dentes pareciam um pouco mais escuros que o resultado imediato do clareamento, ou seja, 30 meses depois, mostrando que 2 anos e meio depois, a pigmentação só com a escovação não era suficiente, só com a profilaxia não era suficiente, tinha que associar sim um novo clareador, um novo processo de clareação. E grande dilema, né? Artistas famosos falando aí de clareamento com carvão ativado. São eficientes? Poxa, esse estudo aí da American Dental Association mostrando que não são eficientes. Mas esse aqui, feito pelo Osmir, poxa, publicado na JAWS, fantástico estudo, onde ele mostra que houve sim um certo clareamento mínimo que não se compara nem um pouco com o clareador em si, e que o carvão ativado não é dos melhores clareadores que nós temos, ou seja, ele é pouco eficiente. Então, só um resumo aqui para vocês dos procedimentos clínicos que a gente tem como protocolo para vocês, assim, de uma visão bem rápida. Então, é importante saber a etiologia da pigmentação, a tomada de cor, fazer tomada de cor por fotos, porque o paciente não de cor, faz foto com a escala de cor em posição. A gente sempre vai usar o Vita Bleaching Guide, que é o guia de dentinhos da escala Vita para clareamento. Faz a foto ali com a guiazinha, sempre tomada de cor para incisivos, tomada de cor para caninos separadamente, porque os caninos são sempre mais saturados. A profilaxia, sempre previamente a uma sessão de consultório ou a sessões de acompanhamento de cor do clareamento de autoaplicação. Sempre faça profilaxia. Há um questionamento, eu posso fazer com jato de bicarbonato, porque o jato de bicarbonato vai neutralizar a ação do clareador? Isso é uma verdade? Sim, mas o que você faz? Faz o jato de bicarbonato, que é muito mais fácil. Nós já fazemos isso há 9 anos na nossa rotina clínica. Pede para o paciente, levanta da cadeira, vai até o banheiro, faz bastante bochecho com água. Você vai ter um residual de bicarbonato mínimo e você entra com um caminhão de peróxido de hidrogênio no clareamento em consultório. Resumindo, pode fazer sim a sua profilaxia com jato de bicarbonato. Ou, se você quer uma segurança maior para isso, usa produtos, por exemplo, da NSK ou da 3M, à base de glicina, tá? Não é bicarbonato. Uso de afastador de bochecha, língua e lábios, então é importante ter os tecidos moles bem afastados para clareamento em consultório. Aplicação da barreira gengival sobre os tecidos moles, sempre meio milímetro em cima do esmalte, estendendo para cima da gengiva. Use um espelho clínico no longo eixo do dente para ter a certeza que houve um total vedamento da barreira gengival. Aplique o gel clareador sobre o dente no tempo especificado pelo fabricante, observando sempre a concentração e a necessidade ou não de trocas do gel. Tem produtos que pedem fazer troca de 8 em 8 minutos, outros de 20 em 20, outros de 15 em 15, e outros aplicam uma vez só, e fica de 35 até 50 minutos, dependendo da concentração, ok? Então, siga os fabricantes. A retirada do gel, a gente recomenda que faça essa retirada primeiro com uma cânula de aspiração cirúrgica ou de endodontia, lavagem abundante da superfície dos dentes com água, ou observação de possíveis áreas de mucosa afetada por peróxido, ou seja, a mucosa fica meio esbranquiçada. O que você pode usar ali? Pode utilizar
um bicarbonato. Pode ser o pozinho, pode ser um líquido de bicarbonato a 7%, uma solução de bicarbonato a 7%, que alguns fabricantes oferecem nos seus kits. Remove a barreira gengival, que é muito fácil, e sempre a validação da mudança de cor. Mas, de imediato, lembrem do efeito Cinderela. O esmalte está mais opaco devido à desmineralização leve da subsuperfície. Que mais? Que o esmalte está seco, porque ficou o paciente o tempo todo de boca aberta. Então, é importante que essa avaliação da cor seja feita. Se quer estimular o paciente, faz na hora, olha quanto clareou. Ele vai sair feliz e contente. Se você associou com um clareamento caseiro, melhor ainda, ele vai ficar bastante estimulado. Mas tenha consciência que, numa outra sessão, pelo menos 48 horas, idealmente uma semana depois, verifique a cor dos dentes novamente. Vocês vão notar que houve sim uma perda do processo de clareamento. Tá bom? Então, era o que eu queria mostrar aí para vocês. E, poxa, tem aí um questionário aí que, poxa, se os famosos estão respondendo, por que eu não vou responder também? Então, deixa eu ver aqui quais são as perguntas que nós temos aí no questionário da Turma do Bem, junto com a Colgate. Voltando aqui. Legal. Então, por que transformar o mundo depende de nós, né? Transformar o mundo depende de vocês, Turma do Bem, depende de todos nós. E vocês já fazem essa transformação. Parabéns, Turma do Bem, por todo esse trabalho. Parabéns, Colgate, por apoiar uma iniciativa brilhante, que é a Turma do Bem. Você já participou de alguma ação individual ou em grupo de ajuda ao próximo? Sim, sempre estamos envolvidos em alguma ação, seja através da nossa igreja, seja através da própria universidade. Se sim, você pode descrever essa experiência. Então, a gente tem trabalhado também muito parecido com a Turma do Bem, cedendo o espaço da nossa clínica para cirurgiões dentistas voluntários de uma ONG ou que queiram atender pacientes de baixo poder aquisitivo. Nós temos ações de fornecimento de material para clínicas que fazem esse tipo de atendimento, quando nós recebemos aí material das empresas. E também temos sempre focando na odontologia. Quais emoções e sentimentos que a participação em alguma ação de ajuda ao próximo despertou em você, pessoal? Sabe, desde, assim, quando a gente já fazia as nossas ações pela universidade, como estudante, pelo menos isso é muito meu, né? Toda vez que a gente ajuda alguém, ou uma instituição, ou uma população, seja desde alimentos, ou com tratamento odontológico, ou com a doação mesmo em dinheiro, parece que a nossa vida anda mais fácil. Essa é a minha sensação. Então, eu sinto, desde a época de estudante universitário, que sempre que eu ajudo o próximo de alguma forma, independente da forma, que a vida anda mais fácil. Então, acho que esse é bem o princípio cristão, pensar sempre no próximo. Qual é a próxima questão que nós temos? Você tem uma história para contar de como uma ação que você fez para ajudar alguém influenciou a sua vida, o seu jeito de ver as coisas? Poxa, nós tivemos lá, ainda estudante, no atendimento na nossa fundação, nós tínhamos uma menina muito novinha, 18, 19 anos, que tinha, 16 anos de idade, que ela tinha
cáries rampantes em vários dentes, aquela cárie negra, aquela bem pigmentada. E essa menina, nós fizemos um trabalho junto com o professor Joel Bianchi, falecido professor Joel Bianchi, saudades, que a gente fez uma reabilitação do sorriso dela. E essa menina foi interessante, porque a gente teve... no início ela chegava sozinha, sempre muito amuada, sempre fechada, nunca sorria, e a gente foi reabilitando os dentes. E depois ela apareceu com um namoradinho nas últimas sessões. E recebemos uma carta do seu médico que ela tinha tido a menarca e que ela estava com a sua menarca atrasada e que o nosso tratamento estético, olha a importância do cirurgião dentista aí, que recuperou a autoestima dela e ela se sentiu que integrada socialmente, ela passou a sorrir, ela conseguiu um emprego e que mais, ela se sentiu à vontade de se relacionar. Então, por isso ela apareceu com um namoradinho, mas isso foi uma carta do médico parabenizando o trabalho desenvolvido pela Universidade de São Paulo, especificamente pela fundação da Faculdade de Odontologia. Então, história bem legal, né? E isso marca a gente. Poxa, aconteceu quando eu era universitário, alguns anos atrás, não vou contar quantos, né? Mas fez muita diferença e por isso que hoje o meu foco dentro da minha clínica privada é sim a odontologia estética, porque a gente muda a vida das pessoas. Na sua opinião, o que motiva e desmotiva as pessoas a serem solidárias, a ajudarem o próximo? Sabe o que mais me desmotiva? Vou começar ao contrário. O que me motiva é o fazer o bem, reflete o bem para a gente. Boa energia vai, boa energia vem. Isso é energético. Agora, o que desmotiva é a sacanagem que a gente vê por aí, né? Quando a gente vê, você faz uma doação para alguém que vem na sua casa pedir e, poxa, outro dia eu estava escutando de uma tia, poxa, fazia doação de alimento para não dar dinheiro, ele ia vender o alimento para comprar droga. Isso é o que desmotiva a gente, porque a gente desconfia de todos. Então tem lá, quantas vezes você chega num semáforo, tem lá pessoas pedindo, e você não sabe se a pessoa realmente tem ou não tem fome, se a pessoa vai usar aquele, de repente, recurso financeiro que você vai dar para se alimentar ou não. Que mais você já foi ajudado? Sempre, sempre a gente é ajudado. A gente tem que entender que são diferentes níveis de ajuda e, por incrível que pareça, muitas vezes uma conversa com um aluno de graduação, que normalmente somos nós, professores, que estamos ajudando, a gente é muito ajudado. Isso é interessante, né? Como você se sentiu ao ser ajudado? Você já se sentiu feliz por ter sido ajudado? Sempre a gente fica feliz por ser ajudado. É sempre bom sentir que o nosso semelhante pensa na gente, quer fazer o melhor pela gente. Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez a turma do bem, bem como a Colgate, por essa parceria incrível. Obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês essa energia boa, compartilhando um pouco de conhecimento. Feliz por ajudar. Tamo juntos. Forte abraço e nos vemos por aí.